Sejam incrivelmente bem-vindos aqui no nosso Papo de Empreendedor de toda quarta-feira. 91º Papo. Professor Júlio Torres hoje aqui com a gente. É uma honra recebê-lo aqui, professor. Tem sido uma verdadeira aula de MBA toda quarta-feira e hoje, com certeza, vai ser mais uma. Seja incrivelmente bem-vindo aqui, professor Júlio. É José Júlio Martins Torres, isso, professor? Mais conhecido como Júlio Torres. Na família era Zé Júlio. Alguns amigos me chamam de Júlio somente, mas normalmente o nome profissional é usado Júlio Torres. O senhor sabe, professor, que essa região, especificamente a cidade que o senhor está agora, Fortaleza, na minha época de professora de matemática, é onde a gente mais tinha campeões da Olimpíada de Matemática brasileira. Que lugar é esse, meu Deus? Você sabe que mais de 50% das vagas do ITA, na área de computação ou engenharia, tudo assim, é pessoal do Ceará arrasta tudo, certo? Já há vários anos, sabia? Inclusive o ITA acabou de abrir esse ano, tá? Uma unidade aqui em Fortaleza, por isso, tá? Nossa, essa eu não sabia que o Ita abriu aí, professor, estava fora. É, Porque assim, tudo que vinha do Nordeste, mas especificamente na cidade de Fortaleza, parecia que tinha que pegava lá, Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. Sim, eu recebi já também é, gente do exato. Recife, de aluno, o que É. isso me O dá? cearense o cearense é conhecido como cabeça grande, grande mesmo fisicamente, ou cabeça chata, meio achatada, porque dizem que quando o meninozinho está crescendo, o pai fica batendo na cabeça. Vai, meu filho, cresce ligeiro para tu ir para São Paulo para ensinar para os paulistas como é que faz as coisas. Ei, professor, é uma honra recebê-lo. Eu gostaria, professor Gil, o currículo do senhor é gigante, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse. Conta pra gente aqui no nosso Papo de Empreendedor quem é o professor Júlio Torres que cresceu pro pai. Vamos lá ensinar. E ele não para de ensinar o professor, gente. Eu costumo me apresentar apresentando primeiro o meu propósito de vida, tá? Porque normalmente na forma tradicional de se apresentar, a primeira coisa que a pessoa fala para outra e a outra fala para outra é o nome, não é isso? E Exatamente. você sabe qual é a primeira coisa que a pessoa esquece? O nome. O nome, porque você não tem nada, nenhuma referência, nenhum referencial dessa pessoa, onde grudar essa etiqueta do nome, e no meio da conversa, daqui a pouco você está mais pensando, tentando se lembrar do nome da pessoa do que na conversa que a pessoa está falando, sabia? Então, vou começar pelo propósito, como é que eu acho que deve começar. O meu propósito de vida hoje, porque isso vai mudando também com a tua vida, é compartilhar com as pessoas o poder da realidade fractal, que é muito mais poderosa do que as pessoas pensam. E aí, depois, quando eu for mostrar um slide, eu vou mostrar o texto completo desse propósito. Tem o para quê, não é isso? Para que eu estou nesse mundo? Eu estou nesse mundo para isso. É um dos grandes problemas da humanidade. As pessoas não sabem para que estão nesse mundo, não sabem para que trabalham nessa empresa, não sabem para que faz isso, e não sabem para que eu vou escutar isso, e aí não faz a coisa como deveria fazer. Quatro perguntinhas que eu sempre sigo em tudo que eu faço. É o para quê que te leva para o propósito. O como, porque o como você faz essas coisas para chegar lá faz toda a diferença. O porquê, para você justificar por que que faz isso e o que é que você faz mesmo para fazer isso, sabe? Bom, e aí, esse cidadão que tem esse propósito é um garotinho que nasceu há 75 anos atrás, quase, falta só 3 meses. Aliás, falta 3 meses, não, estava pensando no meu filho, falta só uma semana, Nós temos ano né? de 21 de julho, né, professor? É, Ah, é.
dia 21 de julho, vou fazer 75 anos que eu nasci no interior do Ceará, lá nos matos, onde só tinha a casa do meu pai, a casa do pai dele, a casa de um cunhado dele e a casa de alguns moradores, isso há 6 quilômetros de um povoado que devia ter na época umas 30 casas e a 21 quilômetros da sede do município, que é a cidade de Ipu, no Ceará. É conhecida porque lá tem uma cachoeira muito interessante, uma queda d'água com 132 metros de altura, que ficou famosa porque no romance Iracema, de José de Alencar, Iracema é lá do Ipu, uma índia tabajara, e que tomava banho lá nessa bica e vinha se refrescar aqui nas praias de Fortaleza, em Messejana. Então eu nasci lá, nos matos mesmo, numa família em que nascemos 24 filhos, certo? Professor. É... Bom, não foi só de uma. Teve um vizinho do meu pai que teve 23 só de uma, mas não foi só de uma, porque a primeira não aguentou o tranco. Ela faleceu no 10º parto. Morreu no 10º parto, o menino também morreu e deixou 7 filhos vivos para um viúvo de 32 anos de idade. Aí, 45 dias depois, tinha que arrumar alguém para cuidar desses meninos. Ele casa com minha mãe, acredita? 45 dias depois, foi para um forró e conheceu essa menina e se animou e já combinou para fugir, porque lá no interior, no sertão, o cara tem medo de o pai ser meio brabo e vai e rouba a menina, leva para casa de um amigo, não faz nada, fica lá. O amigo vai na casa do pai da menina e diz: Olha, você sabe que sua filha sumiu, né? Mas ela está lá em casa, bem guardadinha, está inteira, numa boa. E eu vim aqui para a gente conversar para fazer o casamento. E assim foi que um ano depois eu nasci, tá certo? Um A dos minha mãe teve. A, primeiros a filhos minha, desse casamento. a minha mãe teve mais 14. Na realidade, eu não fui o primeiro. O primeiro nasceu um ano depois, mas ele morreu com 24 horas, para você ter uma ideia. E é um exemplo de empreendedorismo de dois matutos analfabetos agricultores que eu dou para os meus alunos de MBA. Vou conversar com minha mãe. E aí, como é que esse meu irmão morreu com 24 horas? Ah, meu filho, é porque a parteira, não sei se você sabe, ah, hoje as mulheres nascem na posição, os meninos nascem, as mulheres têm menino, na posição que os médicos chamam de posição ginecológica. Você já teve filho, sabe como é que é isso? Mas não é posição ginecológica nenhuma. A mulher deitada, não tem gravidade, não tem nada, precisa o médico ficar empurrando para o menino sair. Como foi, minha mãe? Era o seguinte, ó. Amarra 2 cordas na cumieira da casa. Você não deve saber o que é cumieira. Cumieira vem de cume, é a parte mais alta da casa. Essas casas do interior não tem forro, né? Tem uma madeira lá, que é a parte mais alta, e vem as telhas e tal. Então, amarra 2 cordas, a mulher segura nessas cordas, fica de cócoras. Não sei se você já viu uma índia parindo, é assim que a índia pare. E a parteira fica na frente e o menino vem e ela segura. Minha mãe, com 21 anos de idade, novinha, tudo ainda muito apertado e tal, o menino demorou a sair e quando saiu foi de uma vez, a parteira não segurou o menino. O menino caiu no chão e quebrou a cervical, morreu com 24 horas. Tu já pensou uma menina de 21 anos de idade, casa roubada, casa com viúvo com 7 filhos para criar e o primeiro filho ainda morre com 24 horas? E aí, no ano seguinte, nasci eu e depois nasceram mais 12. Lá em casa eu sou o do meio, nasceram 24, eu sou o 12 e depois tem 12 mais depois de mim, sabe? Então, é, nasci lá nos matos, contato total com a natureza, onde eu mais aprendi foi até os 7 anos de idade lá nos matos. Vim aprender essas coisas que a gente chama hoje de ciência da complexidade e realidade fractal, que é o que a natureza faz.
Aos 7 anos, eu fui para aquele povoado que eu falei que tinha umas 30 casas. Moramos um ano numa casa alugada, enquanto meu pai construía a casa dele. Meu pai tinha comprado esses terrenos lá onde ficava esse povoado, construiu a casa e lá eu vivi até os 12 anos de idade, quando saí para conhecer uma escola. Não quer dizer que eu não tenha estudado antes dos 12 anos. Eu estudei numa escola que não era escola, porque não era oficial, não era do município nem do estado, e com um professor que também não era professor oficial, porque ele não era professor, era um cara que tinha estudado numa escolinha dessa quando ele era jovem e tinha aprendido uma série de coisas, mas era um autodidata, lia tudo que caía na mão dele. E eu digo, eu já fiz mestrado, doutorado e tudo mais, tive professores brasileiros e estrangeiros e tudo mais, e eu continuo dizendo que ele foi o melhor professor que eu tive na minha vida, sabe? Primeiro porque me ensinou a ser gente desde pequeno, que é muita coisa que falta na nossa educação. Ensina as coisas, a fazer as coisas, mas não ensina a ser gente, né? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, esse professor ficou cego e ficamos sem escola, que nem escola era. Passei um ano sem estudar. Um belo dia, aparecem uns caras lá que iam para uma cidade que tinha um seminário de frades franciscanos. O meu pai, sei lá, tinha conversado com os amigos dele que tinha um filho que vai estudar lá. Quer estudar lá com os frades? Eu digo, vamos. E aí fui. E dos 12 até os 17 anos eu estudei num seminário. Estudo muito bom, com tudo que você possa imaginar em termos de estudo, educação, Jogos Olímpicos, educação física, eh, línguas, latim, inglês, francês, alemão. Então, tudo bem. Aí, aos 17 anos, eu resolvi que eu não queria ser frade. Na realidade, foi muito bom ter tido esse estudo e tudo, mas tem outras coisas da vida que a gente nessa idade acha mais interessante do que ser frade. Aí eu vim para Fortaleza, já na capital, o meu pai lá no interior, com essa meninada mais nova, e eu vim para a capital, e aí comecei a trabalhar aqui. Por sorte, fiz um concurso, passei e acabei sendo um dos primeiríssimos a trabalhar na área de informática, que nessa época nem não era esse nome, chamava-se processamento de dados, cartão perfurado e tal. Uau, Aí gigante. era muito bom em matemática, era o primeiro aluno da turma de matemática e tudo mais, então na cabeça ia ser engenheiro. Quando chega o vestibular, eu já estava trabalhando 8 horas, já me sustentando, porque aí não quis deixar isso para ir fazer engenharia, que só tinha na Federal, só de manhã, não tinha como hoje, que você tem, as verdades, cursos aí quase em toda a esquina das capitais. Aí tive que fazer, na época a gente não fazia vestibular para um curso, fazia para a área de humanas ou para a área de ciências. E aí eu tive que fazer para humanas, porque a ciência só tinha na Federal. E mesmo o de humanas que eu fiz era na Federal também, mas que era à noite. E aí, como você não fazia para um curso, você escolhia o curso dependendo da sua classificação. Eu tirei o terceiro lugar geral no vestibular. E aí escolhi fazer economia, que era para onde eu, os alunos mais bem classificados. Os piores iam para direito. Se fosse hoje, eu era advogado, que hoje os melhores alunos da universidade são dos vestibulares é para direito e medicina, tá? Mas aí, como eu comecei a trabalhar na área de informática, nessa época não existia curso disso no Brasil, existia na PUC do Rio de Janeiro, o curso da PUC, mas nos Nordeste, Norte, Nordeste não tinha. Aí a gente fazia os cursos na própria IBM, que era a fabricante dos computadores na época aí, mais conhecida no mundo. E quando eu terminei o curso, eu já era analista de sistema, com vários cursos pela IBM e tal. Foi coincidentemente em 1975, devia ser o ano que você estava nascendo. É, Quase, professor, 1978, quase. aí eu fui convidado para ser professor da universidade. Eu fui professor desde a primeira turma de computação da universidade. E claro que aí eu nem fui trabalhar como economista, nada.
eu fui ser analista de sistemas da universidade e professor. E aí eu fiz cursos de especialização em informática, especialização em educação e outros cursos. E depois eu passei num concurso de um banco do Nordeste do Brasil, que é um banco de desenvolvimento aqui na área, que é, trabalha muito bem essa questão da capacitação dos seus funcionários, com mestrado, doutorado e tudo. E por esse banco eu fui fazer meu mestrado em informática na PUC do Rio de Janeiro, na área de engenharia de software. E na época era a melhor do Brasil nessa área. E fui indo, depois que terminei isso, eu já trabalhando num banco, num concurso interno, eu conheci essa coisa da ciência da complexidade, dos fractais, por meio de um professor que deu o curso lá, que estava fazendo um doutorado na Universidade de Barcelona. E aí eu fiquei muito amigo dele, amigo do orientador dele, que era um grande epistemólogo da complexidade, mais ou menos da qualidade do Edgar Morin. E aí eu, desde 1998, que me dediquei a isso, e aí descobri outro mundo, mudou tudo realmente, e me dedico a isso. E mais recentemente, 2010 a 2014, eu fiz um doutorado em psicologia, porque a gente trabalha mesmo, minha amiga, é com gente, tá certo? Tudo bem, ferramentas são ótimas, a IA é ótima, mas não tiver gente para pensar e para dizer direitinho como é que é a coisa mesmo, essa IA vai fazer muita besteira. Aliás, já está fazendo. Mas isso é outro papo. Então, eu acho que deu para tirar o atraso. Em 2003 eu me aposentei desse banco, 2010 me aposentei no banco. Trabalhei 20 anos, na universidade trabalhei 35, me aposentei em 2010 e trabalhei também, fui professor durante 21 anos numa universidade privada também daqui, que é considerada a melhor do Norte e Nordeste, a Universidade de Fortaleza. E me desliguei dela em 2018 e me dediquei totalmente a essas coisas que eu venho fazendo. Criei a Academia da Realidade Fractal para cumprir melhor esse meu propósito de compartilhar com as pessoas o poder da realidade fractal e criei uma metodologia a seguir, que é a metodologia do caminho quadriúno fractal, que tem a ver com o nosso cérebro, que também é quadriúno fractal, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Eu acho que deu para tirar o atraso. E hoje estou com um projeto que eu acho muito interessante, que eu criei uma série de jogos que eu chamo de Fractalfa Games. E aí são jogos para dar suporte à aprendizagem dos métodos de resolução de problemas, porque as pessoas, por mais instruídas que sejam, mestres, doutores, pós-doutores e tudo mais, eu digo sem medo de errar, não tenho como provar, porque a gente não tem estatística para isso, que mais de 95% das pessoas a quem se lhes apresenta um problema para resolver, o método que elas usam, elas é um método que eu chamo de não método, é o método do chute, ou mais conhecido como tentativa e erro. E as pessoas podem perguntar: e esse método funciona? É o que nós aprendemos quando criança, erra e cai, se levanta e aprende de novo. Aí na escola também, aí chega alguém para ajudar e você vai tentando e tal, e acaba resolvendo alguma coisa na vida. Mas existem métodos mais metódicos, para ser bem enfático na coisa, que realmente te mostram caminhos mais adequados que você pode construir para chegar lá. E aí eu apresento esses métodos tendo como suporte esses jogos. Então, já tem livro publicado Olha, sobre isso e tudo. Então, é isso mais ou menos um pouquinho esse da é o história. professor Júlio Torres. E sabe, professor, eu me apaixonei o dia que eu conheci o senhor. Eu cheguei ao senhor através do Murilo Gun. O senhor estava fazendo alguma coisa com o Murilo na época? Eu não me lembro o quê. Ele tinha uma escola chamada Keep Learning School, uma escola de aprendizagem voltada para inovação, tá certo? Hoje ele está trabalhando, viajando o Brasil todo aí, dando palestras e juntou essa coisa da escola com teatro. Então é uma
uma peça, escola e tudo que ele apresenta nos teatros. Está viajando o Brasil todo aí, tá? Então tá muito bem. O Murilo é muito meu amigo. Sempre que ele vem a Fortaleza, ele me procura para a gente bater um papo sobre essas coisas, que ele gostou muito também. E aí, professor, talvez a gente está aqui falando, eu vou voltar um pouquinho para que o senhor, antes da gente entrar no tema propriamente dito, se porque às vezes quem está aqui nos ouvindo, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar, mas o que é fractal? De onde veio esse nome, né? Onde estão os fractais na nossa vida? Me lembro que quando eu estava professora, que eu ia falar sobre esse assunto, e era uma coisa assim, né? Que as pessoas vão, como assim? O que é o fractal, professor? Onde ele está? Para Pois a gente entrar na realidade, mas o que é de uma forma simples? o que que é isso? Mas, como eu digo, a gente normalmente não começa pelo o quê, a gente começa pelo para quê, não é? Mas tudo bem, está sendo usado para tudo que você possa imaginar. Você deve estar vendo aí que é meu livrinho de fractais, ó. Caos and Fractals. Ah, sabe? Então, para você ter uma O que é ideia, esses fractais? para você ter uma ideia, você fez matemática. Eu acho que no seu curso de matemática você não ouviu falar em fractais. Não. A gente não. Eu ouvi essa palavra quando eu tinha 50 anos de idade, Eu acredita? estudei fractais quando eu comecei a dar aula no Etapa, que era muito. Pois é. Então, É veja o aí que seguinte. eu fui mergulhar no tal do fractal para poder entender. Pois é. Mas a maioria das pessoas, principalmente dos Quem brasileiros, sabe, nunca professor? ouviram essa Nunca palavra, ouviram tá? falar. Então, aqui, fractal, na realidade, é uma geometria, tá? Mas, no Brasil, por exemplo, a gente não estuda isso, nem os alunos de graduação em matemática não estudam isso. Para você ter uma ideia, essa minha filha, que completou 43 anos de idade agora, mês passado, ela fez o intercâmbio quando ela tinha 16 anos de idade, ou seja, faz 27 anos, nos Estados Unidos. Ela fez lá o segundo ano do segundo grau. Do médio, que seria o. Quando ela voltou, eu estava começando a estudar fractais e estava com esse livrinho aqui, em cima dessa mesa aqui, e ela passou no corredor e viu e disse: Pai, você está estudando fractais? Eu tomei, foi um susto, Grazi. Eu disse, como é que essa menina saberá o que? Minha filha, você sabe o que é fractal? Eu disse, eu sei, pai. Lá nos Estados Unidos, quando a gente termina de estudar a geometria euclidiana, a gente estuda a geometria fractal. Aí é que mora a diferença. Isso faz 27 anos. Eu tenho um ex-aluno que está morando hoje nos Estados Unidos, a netinha dele tem 6 anos de idade, já está estudando fractais nos Estados Unidos. Não é que a pessoa vai ser um doutor em fractal, mas isso muda a tua visão de mundo, das coisas e tudo mais. Olha aqui, livrinhos de fractais das escolas dos Estados Unidos, tá Olha certo? que coisa mais linda. Aí aqui no Brasil, tudo bem, eu estou desenvolvendo uns jogos agora para ver se boto nessas escolas e nas empresas para isso. Mas veja, isso faz uma diferença que você não imagina. Muda a sua visão de mundo, porque fractal é uma geometria que mais próxima possível do mundo real. Você, como matemática, sabe que a geometria euclidiana não existe, é uma elocuração mental. Primeiro começa por uma coisa, o elemento primordial da geometria euclidiana não existe. É um Adimensional. ponto. É um ponto. Você sabe que a dimensão do ponto é zero. O ponto zero não tem dimensão. Ou seja, e não existe o ponto. Pela própria definição matemática, ponto é um lugar imaginário, olha a palavra, imaginário no espaço onde duas retas se encontram. Aí você me pergunta, e que tamanho eu faço o ponto? Faz do tamanho que você quiser e Uma puder. representação, né? Eu lembro quando eles me perguntavam, eu falava, você não está representando, ele não existe. Pois é, e aí que tamanho eu faço o ponto? Você sabe que hoje as pessoas
estão fazendo o ponto do tamanho que querem e quando podem, cada vez menor, para poder dar mais resolução, bota mais ponto numa polegada quadrada de tela ou de papel. E o cidadão o astronauta que viajou para o espaço olha de longe a Terra, é um pontinho azul no espaço, ou seja, o ponto faz do tamanho que quiser. Aí o cara me diz, e se eu ligar se eu pegar dois pontos desses no espaço, que são imaginários, logo eu ligar esses dois pontos, também por uma reta que também é imaginária, eu vou ter uma reta que a reta aí sim tem dimensão, e ele diz que a dimensão da reta é 1. Mas você que é matemática, e se eu disser que se eu ligar esses dois pontos com a reta que não é contínua, é uma reta pontilhada, a dimensão dela não é 1, é menos do que 1, porque ela não é culpa todo aquele espaço, não é isso? Então a dimensão dela vai ser zero, entre 0 e 1. E aí, Tá tá. certo? E agora? Agora o bicho pegou. E se eu fizer ligar esses dois pontos, não com uma reta, que reta não existe no espaço, você sabe disso, no universo, você sabe disso. Até a luz faz curva. O Einstein provou isso aqui no Ceará, em Sobral, 1919. A equipe do Einstein veio aqui no Grande Eclipse, você sabe dessa história. Provou que se dá. Sobral tem até um livro de uma professora lá de Sobral, que o título é assim: Sobral, a cidade onde a luz fez a curva, porque foi aqui que os cientistas do Einstein, colaboradores do Einstein, provaram que a curvatura dessa coisa da curvatura do espaço, certo? Então, não existe reta no espaço. Então, se eu ligar esses dois pontos por uma linha que não seja reta, uma linha que faz isso, qual é a dimensão dessa linha? É com certeza maior do que a dimensão 1, que é da, se fosse reta. Ela vai dar uma linha muito maior. E também não é 2 porque não. E aí vai. Então, a geometria euclidiana não te dá a medida exata das coisas. E aí acontecem absurdos na matemática. Você deve saber dessa história. Os pitagóricos, quando descobriram um número, que isso não é número, raiz de 2, se você tiver um triângulo retângulo de lado um, outro um também, a medida da hipotenusa é raiz de 2. Raiz de 2 é um número que não existe, meu amigo. É um número infinito, não termina nunca, mas é um número inexato que te dá a medida exata da hipotenusa de um triângulo de lados um e um. Aí lascou. Não sei se você sabe dessa história, que os matemáticos pitagóricos foram que descobriram isso, passaram 7 anos escondendo esse segredo do mundo. Sabia disso? Mas chegaram na conta que, rapaz, nós vamos ter que divulgar isso, porque senão vai alguém aparecer um doido aí que vai descobrir isso também, e nós vamos. E não foi nós que inventamos, que criamos isso. E aí divulgaram que a raiz de 2 é um pecado mortal da matemática. Um número inexato que me dá a medida exata da hipotenusa. Tu já pensou um negócio desse? É um número chamado irracional. E a matemática é a matemática racional, é a ciência racional. Aí lascou tudo, né? Agora, aí para resolver, vírgula, aproximadamente, vírgula, esse problema, nosso amigo Newton, que foi um grande gênio, todo mundo reconhece, criou o cálculo diferencial, integral e tudo mais para resolver esse problema das curvaturas, das curvas e não sei o quê. E fazer aproximações e chegar e dizer no limite tende para não sei o quê. Ou seja, a matemática é conhecida como uma ciência exata, embora você seja matemática, mas não é exata coisa nenhuma, porque não existe exatidão em nada no mundo. O que existe é incerteza, principalmente na nossa vida, no modo de ser empreendedor e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, a geometria fractal trabalha com esses padrões da natureza que são irregulares, mas que tem uma regularidade na forma de ser irregular. Ou seja, é uma irregularidade regular ou é uma regularidade irregular. É um contraditório, tá certo? É um paradoxo. Mas é o que existe na realidade, é isso. E aí, quando você trabalha com padrões de padrões de padrões, você deixa de ver o mundo como partículas isoladas, mas partículas que formam padrões, e esses padrões, outros padrões, e assim por diante, e é assim que a natureza
cria e descria as coisas com inovação, com criatividade, sem desperdício, gastando o menos energia possível, não tem lixo na natureza, tudo é biodegradável e ainda faz com beleza e estética que lhes são peculiares. Tu já pensou um negócio desse? Por quê? Porque a natureza é fractal nas suas estruturas e nos seus processos. Mas os nossos processos de raciocínio, de tudo mais, aí, os processos sociais, empresariais, políticos, seja lá que tipo de processo for, são fractais, são padrões que se replicam. E aí você vai para qualquer área, para o direito, para a medicina, para toda a área. Hoje, se você entrar no Google, coloque a sua área de estudo, de pesquisa, de trabalho, por exemplo, medicina, e acrescente a palavra fractal, você vai ficar surpreso. Carro fractal, agricultura fractal, tarô fractal, qualquer coisa fractal é um novo paradigma científico e, como ciência, se aplica ao que a ciência pode se aplicar, ou seja, a tudo. Nossa, Isso é o para quê. Agora, o que é mesmo, aí a gente teria que ter mais tempo para a gente ter uma conversa exclusiva sobre isso. mas e aí eu fiz algumas anotações aqui. Nós vamos entrar no tema, mas eu ria em dois momentos, e quando eu dou risada, às vezes, é que você tá rindo? Eu falei, porque vai caindo ficha, vai caindo ficha. Então aqui a ficha cai. E a hora que o senhor falou da medicina, eu me lembrei. O senhor deve saber, eu não me lembro o nome dessa. Tem uma exposição, não sei se é coreana ou japonesa, que roda o mundo, dos corpos, todos abertos em fractalidade. Não sei se o senhor já chegou a ver Olha, isso. Eu vi. olha, em 2010, eu dei uma palestra sobre fractais na medicina, na vida e nos negócios para os médicos da Academia Cearense de Medicina. Aqui no Ceará, não sei nos outros estados, para o cidadão entrar na academia, tem que ter 35 anos de profissão de médico. O cidadão se forma com 25, vai fazer residência, não sei o quê, um mestrado, um doutorado, ou seja, ele vai entrar na academia com 60 anos de idade, sabe? Ou seja, estavam lá senhores com mais de 60 anos, o presidente da academia tinha 80 na época, já faleceu, ficaram malucos. Isso precisa ir para as universidades, porque realmente não está. Porque veja o seguinte: o nosso corpo É todo todo são, fractal, né, professor? são padrões, tanto por fora como por dentro, minha amiguinha. Aí o que, que acontece? Um cirurgião que vai te abrir, que não entenda bem de padrões musculares, ele conhece bem o músculo do bíceps, mas não conhece os padrões que são diferenciados, porque padrão não é ser igual. Padrão é semelhante, é igualzinho, mas é diferente. Ou então é diferente, mas é igualzinho. Aí o cara vai cortar um músculo abdominal pensando que está cortando um bíceps, vai fazer besteira. Então, o cara que não conhece padrões, ele não vai saber nem onde é que termina um osso e começa uma cartilagem e por aí vai. Então, vai cortar coisa que não precisa cortar, que não devia cortar, e quanto mais corta, mais sangra. O cara que entende vai cortar só o necessário e suficiente, vai sangramentos, vai cortar menos. Eu tenho exemplos aqui trabalhando com bolinhas magnetizadas, que não dá para mostrar agora, claro, mas se eu vou mostrar, você tira uma peça, a coisa já se fecha, já se vai. Então o cara vai costurar menos, vai sangrar menos e tudo. Então o nosso corpo é todo padrões, o nosso pulmão é um padrão arbóreo, é uma árvore de cabeça para baixo, o nosso rim também é um filtro em dimensões fractais se espalhando, o próprio coração, as nossas veias, as nossas artérias. Para você ter uma ideia, as nossas veias, artérias e capilares não ocupam no máximo de 3 a 5% do nosso corpo e levam e trazem sangue com oxigênio e nutriente e o escambau para 100% das células do nosso corpo, porque é uma estrutura fractal e o processo também é fractal. Então, agora imagina isso na educação fractal, você vai ficar maluco quando você vê como é que é a educação fractal. E por aí vai, tá? É porque, e aí eu quero que o senhor entre no tema agora, mas aí talvez se a gente conseguisse
entender como esses padrões são importantes. Eu digo que o mundo é matemática, né? Tudo. Alguém já disse que se Deus existe, Ele escreveu Galileu ele, Galilei, né? a língua que ele usou para escrever foi matemática, certo? Então a Certeza, língua do professor. universo é matemática. E assim, né, a beleza, tudo, e esse caminho quadriúno fractal que o senhor vai falar para identificação, validação e confirmação do propósito individual e empresarial para a resolução de problemas da vida e dos negócios. Eu tenho certeza que nós resolveríamos todos os problemas, e eu tenho certeza que esse tema vai abrir a mente muito para as pessoas. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, professor, porque no final tudo é isso. Se a gente entendesse só a diferença de congruente e semelhante, da simetria, já, a gente já muda o olhar, como o senhor disse. Eu me lembro que no dia que nós conversamos a primeira vez, o senhor pediu para eu cortar uma fruta ao meio. Corta, Grazi, agora olha aqui, vem aqui. E aquilo transforma a vida das pessoas. Então, professor, o que é esse tal caminho quadriúno fractal? Pois O senhor pode pois é. compartilhar, já está aberto, fica à vontade. E como a gente Tá pode. bom, tá bom. Eu vou já mostrar uns slides para a gente detalhar isso, porque a pessoa vendo a coisa fica mais E interessante, aí, né? essa história do pra quê, o porquê, o como e o quê, ficou tão assim propósito, foi muito divulgado quando veio a teoria de Simon Sinek, o porquê, mas tem o pra quê antes, onde isso se liga com o Pois cérebro, é, as pessoas falam muito no porquê. Tem aqui um palestrante americano é famosíssimo, o Simon cara, Sinek. um palestrante de mão cheia, Simon Sinek, tá certo? Que é, escreveu um livro dizendo: comece pelo seu porquê. Não é por aí que deve começar, é pelo para quê. Depois ele escreveu um segundo livro que eu já estou relendo, porque eu gosto de ler essas coisas para ver o que a turma está dizendo que destoa, tá certo? Para poder você. Ele escreveu esse livro, Encontre o Seu Porquê. Chegou ao Brasil também recentemente. Porquê é justificativa. E justificativa você usa normalmente para justificar por que que não deu certo, tá certo? Porque se a coisa foi feita direitinho, você não precisa justificar, tá certo? Então, mas vamos lá. Ah, gostei disso. Eu nunca tinha pensado por essa vertente. Muito bem. Porque Pois é. e quem se Os... justifica não faz nada, né? Eu assisti a palestra do cidadão e fui ler o livro dele. E, rapaz, não pode esse cara estar dizendo uma coisa dessa. Primeiro que ele parou no cérebro triuno, só falava-se até então em um cérebro triuno e o nosso cérebro é quadriuno, tem mais um. E segundo, se você olhar o livro dele e vou ver o exemplo que ele dá, qual é o porquê da Apple, qual é o porquê da Microsoft, a pergunta que ele faz não é por que que a Microsoft faz isso, é para quê, tá? Ele não se toca nem nisso, que está procurando um porquê com uma pergunta para quê. Mas tudo bem, é um grande palestrante, mas está misturando as coisas. Mas vamos lá. É que eu digo Então, igual as religiões, né, professor? Cada um vai adentrando o seu mundo e a gente acessa naquele ponto o que é necessário nesse momento. Então vamos acessar o cérebro quadriúno. Isso é para não é para vamos qualquer, lá. para quem está Vamos preparado. lá. E eu coloquei de propósito aí no título, é para você identificar, validar, confirmar o propósito e também para resolver problemas da vida e dos negócios. Eu botei da vida no negócio, isso para mim é um super pleonasmo, porque para resolver problemas, pronto, não interessa de que seja. Mas como as pessoas têm mania de separar a vida dos negócios, aí eu digo, tudo bem, vamos botar na vida dos negócios para agradar quem gosta de separar as coisas, mas as coisas não são separadas, são tecidas juntos. Então, a gente vai mostrar. Você já me colocou como có, e aí eu já vou colocar aqui. Diga-me se apareceu para você um slide. Apareceu, professor. Ok. Esse professor Júlio é Aqui muito em chique. Olha a parceria gente lá com. no canto, ó, o Spiricash.
Professor Júlio, Olha, tudo. lê para mim aí isso que está no canto superior esquerdo lá, como é que é? Inspirecast. Pois é, eu gostei dessa palavra e até fiquei na dúvida. Eu não vou falar, vou pedir para ela falar, porque se eu fosse dizer, como o pessoal gosta de inglesar as coisas, eu ia dizer Inspirecast, que inspire em inglês também é inspire, ou seja, você usou uma palavra que tá certo tanto no inglês como no português, então não tem perigo de errar, né? Como diz o outro, eu falo, gente, é o que está ali, nós estamos no Brasil, mas inspirar é o primeiro ato vital de um bebê. Só que ele Exato. inspira e expira, e a vida acontece na troca com o outro. Então, quando me veio o nome da inspiração, é isso. A gente vai dentro, as respostas estão dentro, mas a vida acontece na troca com o outro, né? Então, aqui a gente está realmente para entregar para o mundo o nosso melhor na troca com o outro, né, professor Ju? Pois é. Então, nessa parceria, e aproveitando para agradecer a nossa amiga Grazi Cavenaghi, é esse o nome? Para a gente falar um pouco sobre o caminho quadriúno fractal, que eu chamo também de fractal 7, tá? Depois vocês vão ver por que esse nome. A palavra fractal é uma geometria e tal, e no caso a academia que eu criei, o nome da Academia da Realidade Fractal para o estudo da complexidade e aplicação da realidade fractal, o nome dela em inglês seria Fractal Reality Academy and Complex Theory Application Learning. Se você pegar as primeiras letras, Fractal Reality Academy Complexity Theory Application Learning, dá exatamente a palavra fractal. Tá? Ou seja, é fractal no nome, porque o padrão do todo está em cada parte. Então, da letra F já quer dizer fractal, e reality é o R do fractal e por aí vai. Então, esse é um exemplo de fractal. Tá? Dando todo está em cada parte, né, professor? Somos A parte está no todo, mas o todo está em cada parte. Essa é a grande frase do fractal. Então, por exemplo, um exemplo de fractal em termos de figura, que normalmente quem já ouviu falar de fractais, mas ainda não estudou isso, associa fractal a essas figurinhas bonitinhas que se replicam, que é o caso dessa figura que está aí na tela, que é o famoso fractal do Mandelbrot. Vocês já estão vendo que tem uma bolha escura, preta aqui, que dela sai outra bolha e sai outras bolhas semelhantes e vai indo. E se você der um zoom aqui onde estou mexendo com a ponta do meu mouse, vai encontrar essa mesma figura lá. E se vocês estão vendo que aqui são padrões de espirais que se replicam nas mais diversas escalas, âmbitos e, claro, mudando em cada coisa. Então é como se você pegasse o seu corpo, que é formado de órgãos, que são formados de tecidos, que são formados de células, que são formados de moléculas, são formados de átomos e por aí vai. E você chegar numa célula, uma molécula que forma as células, uma molécula do seu DNA, se pegar do cabelo, da unha, do osso, da pele, seja lá de que for, da urina, do sangue, vai ver que os olhos, não sei se dá para ver bem aqui, a resolução não está muito boa, verdes ou azuis da Grazi estão também em cada célula do cabelo dela. Ou seja, as características do todo estão em cada uma das partes. Essa aqui é a grande ideia dos fractais, tá certo? Então, eu criei um método que tem essa característica de fractal, que em cada parte do método que você está, você consegue ver o todo em cada parte, tá certo? Levando para o exemplo da educação, se fala separadamente ensino, aprendizagem, avaliação. Esquece-se de falar no principal componente, que é a evolução do ser. Mas quando eu estou ensinando, meu amigo, eu estou aprendendo, ou seja, a aprendizagem está dentro do ensino. E eu estou avaliando também, e eu estou ensinando a ensinar. E quando eu estou avaliando, ou quando eu estou aprendendo, eu estou ensinando, e por aí vai. Ou seja, a educação está todinha no ato de ensinar, no ato de aprender, ou deveria estar. Esse é que é o problema, que o pessoal não vê a educação como um fractal. Mas vamos lá para o que nos interessa aqui, que é um método chamado caminho quadriúno fractal.
E aí, como eu falei, eu começo com o para quê, e aí eu vou colocar qual é o meu para quê, e vocês vão saber qual é realmente o meu propósito. Hoje, o meu propósito é compartilhar com as pessoas o poder da realidade fractal nas suas vidas e nos seus negócios. Esse é o meu para quê. Porque o teu propósito precisa ter um para quê. Para que você está nesse mundo? Para que você está fazendo isso? Isso é propósito, é muito mais além e mais amplo do que objetivo. Esse é o para quê. O propósito precisa ter um como. Como é que você faz isso? Eu faço isso com amor ao propósito, não sem me desligar do meu propósito e nem do propósito do que eu estou fazendo. Com arte no método, você precisa ser um artista naquilo que você faz e seguir um método. Arte envolve paixão, envolve emoção. Pergunta para Fernanda Montenegro. Eu quero morrer no palco. É a paixão pela coisa que faz, tá certo? Então, é, e aí, avançou um aqui sem querer. Com excelência na aprendizagem. Você não sabe tudo, meu amigo, mas você vai fazer alguma coisa, você precisa saber sobre aquilo que você vai fazer, e aí tem que se dedicar para aprender com excelência, porque senão pode fazer besteira. Então, a gente faz desse jeito. E mais, presença na ação. Então, isso é o como. É assim que eu faço, é assim que a gente deveria fazer, eu acho. Aí, presença na ação é uma coisa muito difícil. As pessoas não estão presentes no que fazem, não sabem o caminho que estão fazendo no mundo. Tem até um autor americano que eu estudei para a minha tese de doutorado, é o Mihaly Csikszentmihalyi, que trabalha, tem um livro chamado Flow. Aliás, a palestra, peça, teatro que o Murilo está fazendo hoje chama-se Fé no Flow. Essa coisa do caos e ordem e fractal tudo ao mesmo tempo. Então, o livro do cara chama-se Flow, que também chamado de experiência ótima. Você pode ser feliz lavando prato se você realmente estiver fazendo com presença aquilo que você está fazendo. Tomar um banho com presença faz toda a diferença. E fazer as coisas com presença, tá certo? Então, isso é o como. O porquê, ele está embutido aqui nesse ensejando-lhes vivenciarem intensamente a sua presença. Exatamente, está faltando presença nessa pessoa. Por que está faltando presença? E perceberem mais possibilidades de criatividade, porque está faltando criatividade nas pessoas, na humanidade, porque está faltando inovação, porque está faltando prosperidade, porque está faltando, inclusive, perceber momentos de felicidade se o cara nem vive porque não sabe que estava sendo feliz, porque não tem presença, entendeu? Então aí está o para quê, está o como, está o porquê. Agora vem o quê. Bom, e aí o que, que você faz para vivenciar esse propósito? Porque propósito também, as pessoas acham que o propósito é uma coisa que está lá no fim, que tu tem que buscar o teu propósito. Ele não está lá escondido para você ir procurar buscar, não. O propósito você está construindo a cada passo que você está dando. Então, o propósito é a tua própria vida, tá certo? Uma vida com propósito, que envolve a questão do significado. Leia-se Viktor Frankl, Um Homem em Busca de Sentido. Você já deve ter lido, certo? Então, ah, o que é que eu faço? Aí o que eu faço para isso? Ah, bom, o que? Eu criei uma academia da realidade fractal e o que é que eu faço? Eu dou mentoria, eu dou curso, eu dou palestra e tal. E como isso é fractal, esse processo se replica. Para que você dá curso? Para que você dá mentoria? É diferente de para que eu dou curso e para que eu dou mentoria. Como é que eu dou curso? É diferente. Como é que eu... Então o processo se replica, porque é fractal, entendeu? Agora, isso tudo nosso grande professor e mestra disso é a natureza. Você não conhece ninguém e nada que seja mais criativo, mais inovador, mais próspero e propiciador de mais momentos de felicidade do que a natureza, onde eu vivi quando criança e jovem. É, a natureza faz isso porque a natureza é fractal nas suas estruturas e nos seus processos.
Existe sim competição na natureza. Essa abelhinha que vocês estão vendo aqui, ela está competindo por alimento com outras abelhas, outros insetos, pássaros, outros animais. Mas o que mais existe é colaboração, que é a grande lição que a gente deveria aprender com a natureza. Está tudo tecido junto e tudo colaborando com tudo. Claro, um leão mata uma presa para comer, porque ele tem que se alimentar e tudo. Mas se ele não está com fome, ele até brinca com a sua presa e tudo mais, tá certo? Mas, então, a natureza nos ensina isso. Precisamos trabalhar, aprender, trabalhar e fazer tudo de forma colaborativa, que talvez seja a palavra mais complexa no sentido de complexidade, de tecido junto. Complexo quer dizer tecido junto, né? Colaboração. Eu até faço um exercício com as pessoas, se a gente não tivesse mais tempo eu ia fazer aqui, mas eu peço para as pessoas, diga para mim quantas palavras, que palavras você vê até de cara nessa palavra, só com as letras que tem nessa palavra, só com as sílabas que tem nessa palavra, da frente para trás, de trás para frente e tudo mais. Eu não sei se eu já fiz esse exercício com você ou não, Grazi. Não, Não está professor. lembrado. Pois é, diga aí 3 ou 5 palavras que você vê nessa palavra, assim, de cara, pufo. Colabora, oração, ação, ora, bora, labora, cola. Tem palavra, hein, professor? É, pois Bola, é. Beleza, tudo bem, beleza. Gostei. rabo. Nossa Senhora, tem muita coisa. Eu fiz isso numa empresa uma vez e o empresário disse: rapaz, professor, o senhor devia, eu fiz os exercícios e na palestra que eu estava falando. E ele disse: rapaz, professor, o senhor podia fazer uma relação dessas palavras. Eu digo: rapaz, eu vou lhe dar um conselho melhor. Você faz com os seus funcionários, que aí eles vão aprender a colaborar, inclusive, e vão aprender o que é colaboração, porque aí depois eu cheguei em casa, eu fui pensar, eu digo, rapaz, eu vou fazer isso para eu aproveitar e eu, né, ter mais justificativa para isso. Eu tenho hoje uma relação de 230 palavras, todas que estão nessa palavra e todas elas levam para a ideia de colaboração. Você falou na palavra ação, normalmente é a primeira palavra que as pessoas veem, porque ela vai não vê nenhuma e volta, quando volta, esbarra na ação. Tá? É uma ação, sim, mas é uma ação de trabalho. Bora. E é uma ação que você faz com. Isso aqui, na realidade, é um com que perdeu o M. Com quer dizer junto, ou seja, colaboração é uma ação de trabalho que você faz junto com alguém. Mesmo que você esteja sozinho, nunca você está sozinho. Exatamente. Está com seus deuses, seus demônios, sua criança, está com seu gigante, está com tudo junto e tudo está caminhando com você. Não faça besteira, não, que eles estão lá te acompanhando. Então, e quanto mais você faz isso junto, né, você cria uma cola que você encontrou também, tá certo? Você já começou vendo do começo para o fim. Chegou no fim, você já vai vendo colabora. O cara não vê que colaborar é uma parte de colaboração. O são é só o final. Já colabora já é uma palavra, mas o cola já é, o com já é. Você cria uma cola, você cria um vínculo. Passa até a comer junto, ração, almoçar junto no mesmo restaurante da empresa, ou então passa. Isso daqui você não viu, porque estava longe, mas normalmente nos exercícios que eu fiz, você acredita que só as mulheres veem isso, sabia? Coração. É, eu tenho Aí, um comigo só forte. porque está um pouquinho longe, o coração, a pessoa não vê. Mas tem, se você não botar o coração na coisa, como é que você está colaborando? Não está colaborando, né? Então, Exato. é um bom exercício para você trabalhar a colaboração, sabia? E tem a oração também, que você também, né, viu, tá? Você passa a rezar junto e por aí vai. E você pode fazer até oração, não no sentido de rezar, mas oração de uma sentença, uma frase em português. Por exemplo, acolher o trabalho no coração. Olha, o coração que era junto, Grazi, ele se separou para receber o trabalho e ficou trabalho, ração, o trabalho deu dentro do coração. Dá para fazer uma jogada bem interessante. Aí o cara vai entender o que é colaborar, não vai? Exatamente.
Agora, para colaborar adequadamente, é rede como é a natureza, tá certo? E é como rede neural, não é como rede de futebol ou rede de proteção que é plana, não. Um neurônio está ligado a 10 mil outros e por aí vai. É como rede neural. Porque se você chegar no máximo da sua potência, Grazi, a gente diz que você chegou na sua pequena potência. Você só chega na grande potência em rede, na colaboração, tá? Bom, e aí vamos lá. Esses dois pesquisadores fizeram uma pesquisa em 40 países envolvendo 25 pessoas. Eu preciso confirmar isso, ou foi em 25 países envolvendo 40 mil pessoas. Foi um negócio assim, inclusive o Brasil no meio, tá? Porque a gente normalmente, quando se falava no cérebro de um, ou se falava normalmente, as dinâmicas humanas são três. Você tem as pessoas que são predominantemente físicas, as pessoas que são executores de tarefas, elas não são muito boas em pensar, em planejar e também às vezes não se emocionam muito. Agora, se tiver alguém para planejar, se tiver alguém para emocionar e tal, bota o cara para fazer, que ele faz bem direitinho, bem ligeirinho, sabe? Isso. Esse é o cara físico, é o pau para toda obra, certo? Eu trabalhei numa empresa que tinha um cidadão com o apelido dele era Chama o Faz Tudo aí. Ele fazia tudo. Levava até os meninos do diretor para o colégio e fazia qualquer coisa, consertava qualquer coisa. Faz tudo. Agora bota ele para pensar, para planejar alguma coisa, não vai sair nada. Tem as pessoas que são predominantemente mental, são os pensadores, vivem no mundo das ideias, mas não pisam no chão, consequentemente não faz nada, tá certo? Ou seja, cada um separadamente não faz adequadamente. E tem um emocional que não mete a mão na massa, tal, mas se não tiver ele na equipe, ninguém faz nada, sabe? Acontece que nós temos essas três bolas quando viemos ao mundo e vamos desenvolvendo e tal, mas essas bolas nunca são bola cheia, tá certo? Um cara que tivesse essas três bolas cheias não tinha quem segurasse, sabe? Exato. Aí acontece que nós temos uma bola mais cheia, uma bola mais ou menos e outra bola murcha, sabe? Normalmente é assim. Tudo bem, tem uma pessoa que tem duas bolas mais cheias, outra menos cheia, por aí vai. Eles fizeram experiências grátis com 40 mil pessoas, crianças, adultos, tudo, idosos. Eles pegaram um exemplo e filmaram crianças, 100 crianças, botaram numa sala e botaram três, entregaram, formaram três equipes aleatoriamente com as crianças. Aliás, aleatoriamente não. Eles fizeram um teste psicológico e dá para você identificar quem são as pessoas que têm uma tendência mais para o físico, mais para o emocional, mais para o mental. E aí entregaram, formaram equipes exclusivamente mentais, físicas e emocionais, e entregaram um kit para cada uma. Nenhuma conseguiu montar um mini parque de diversão que tinha material lá, tudo para todo mundo fazer, sabe? O cara que era muito físico já começava fazendo quando eles já estavam fazendo. Tem um que é físico, mas tem um pouquinho de mental. Rapaz, mas eu pensei nessa ideia, vamos ver isso aqui. Aí desmanchava aquilo para começar a fazer. Aí desmanche e faz, acabaram não fazendo. O mental ficava planejando. Aí tinha um que é mais objetivo, mais físico. Rapaz, olha o tempo e tal, e não sei o que. Aí, vamos botar essa ideia aqui. Aí botava, aí não dá, aí desmancha e faz. E a mesma coisa aconteceu com o emocional, nenhum fez. Como eles tinham feito o teste, agora juntaram o menino, misturaram tudinho, mandar pela sala, agora separa aleatoriamente, de tal maneira que em cada equipe caiu um menino que era mental, outro que era emocional, outro que era físico, e mais gente de todos os tipos. Ligeriam todas as equipes que montaram o parque de diversões, tá certo? Então, olha só o resultado da pesquisa.
Me surpreendeu, mas a gente já sabe disso mais ou menos. Bom, o cara que é mental, ele tem esses atributos. É o cara mais voltado para o raciocínio e tal, estrutura, valores, objetividade. O cara que tem o emocional mais desenvolvido, ele vai mais para o sentimento, subjetividade, relacionamento, comunicação, organização, imaginação criativa. É o cara que faz o meio de campo, chegar no fim, você pergunta, rapaz, o que foi mesmo que o fulano fez? Rapaz, ele não enfiou um prego numa barra de sabão. Agora, se ele não tivesse na equipe, ninguém tinha feito nada, sabe? Aí tem o cara que é predominantemente físico, é o cara da realização, execução, concretização, experiência sensorial, praticidade, experiência sistêmica. Ele visualiza a máquina funcionando e tal, e não sei o quê. Conclusão da pesquisa: 55% das pessoas do mundo são o que eles chamam de emocional subjetivo ou emocional físico. São pessoas que são predominantemente emocional, mete a mão na massa, faz a coisa e tal, mas não é muito de planejar. Mas olha, 55% das pessoas é mais pelo emocional, toma decisão é pelo emocional e por aí vai. 25% das pessoas também é emocional, agora com o mental em segundo plano e o físico em terceiro. Ou seja, 25 mais 55, 80% é emocional predominante. Físico, predominante, mental em segundo e emocional está lá no fim, 10%. Físico, emocional e o mental quase nada, 5%, ou seja, 20%, né? 15 com mais 5. Somente 5% das pessoas graves, olha que incrível, são predominantemente mentais. E mental físico, não é nem lá muito emocional. Ou seja, resumindo, 80% das pessoas é predominantemente emocional, com o físico em segundo ou o mental em segundo. 10 mais 5, 15% são físico e somente 5% são predominantemente mentais. Ou seja, o mental, 60% é o menos predominante. Tá certo? E 35% como médio, só 5% como predominantemente mesmo. E o que que acontece nas nossas escolas e nas nossas empresas? O que que se valoriza mais, se incentiva mais, Grazi? Se trabalha mais? O mental. O mental. Claro, de alguns anos para cá, poucos anos para cá, depois do Daniel Goleman, do Howard Gardner, e uma, aquela professora Érica, não sei lá das quantas, professora de Harvard que trabalha com liderança, que você deve conhecer, Érica Ariel Fox, tá? É que as pessoas, as empresas e as escolas e o mundo começou a falar em inteligência emocional, não é isso? Ou seja, tu já pensou se as pessoas realmente fossem mais bem educadas, mais bem treinadas, mais bem capacitadas naquilo que realmente elas já têm uma tendência natural? Quem é que ia segurar? Tá certo? Agora, como eles fizeram isso na época que se falava em cérebro triuno e só viram essas três dimensões humanas, dimensão física, mental e emocional, eu acho que o emocional também ganhou muito voto de coisa que nem emocional é, mas sim de uma outra dimensão que eles não examinaram, que se fosse eu a fazer a pesquisa, examinaria, tá? Que é a dimensão, levando isso para dinâmicas humanas fractais, que são padrões que se replicam e se interconectam, uma dimensão que está além do físico, do mental e do emocional, que é o transcendental, que vai além. Eu não
Alguns usam uma palavra espiritual, eu, não, eu passei, preferi usar transcendental, para não, porque o pessoal mistura espiritual com religião, que Não é. tem nada a ver, tá certo? Mas se eles fossem estudar a dimensão transcendental ou espiritual, como alguns chamam, muitas coisas que foram consideradas emocional, na realidade são dessas, não é isso? E aí, sim, estou numa aula, amigo. Aí, o que é que acontece? É, estas têm esses atributos que você não encontra nas outras dimensões, tá certo? Me esqueci de desligar meu celular e alguém chamou aqui, eu vou desligar tudo aqui para não me atrapalharem, né? Depois você corta essa partezinha aí. Fique tranquilo, professor. Aí o que é que acontece? Teríamos então isso. Agora vamos o como. Como é que eu faço isso? Aí sim, eu vou explicar um pouquinho do método, depois a gente vai detalhar mais. Tá certo? O meu para quê é fazer isso. Para que eu estou nesse mundo? É para isso que a gente mostrou até agora. Como é que eu faço isso? É usando essa metodologia que leva exatamente para aquele meu como, que é com amor ao propósito, arte no método, excelência na aprendizagem e presença na ação. O nosso cérebro, e agora sim vamos entrar aí porque tem a ver com isso. O nosso cérebro, a maioria das pessoas pensa que a gente tem um cérebro. Até 20 anos atrás pensava que a gente tinha três cérebros, o cérebro triuno. De 20 anos para cá, descobriu-se, estudou-se que realmente nós temos quatro cérebros. Então, o nosso cérebro é quadriuno. É uno porque é um só dentro dessa caixa craniana, mas ele é quadriuno. Tem quatro dimensões bem distintas, dinâmicas bem distintas. Aí o que, que acontece? A maioria das pessoas pensa que a gente só tem um cérebro, que é aquele que você tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, um corpo caloso dividindo e tudo bem. Aí dizem que o esquerdo é mais voltado para a lógica, matemática, não sei o quê, e o direito é mais voltado para as emoções e não sei o que e tal. Não é bem assim. Nós temos quatro caminhos e quatro cérebros que nos conduzem nesse caminho. Nós temos o caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro é o que te leva para a ação. É um caminho para execução, para ação. É físico. Ação com presença. Não quer dizer que o guerreiro tem que agir, mas ele está pronto para agir, se precisar agir. E mais, quando ele entra em ação, ele não está executando uma ação, ele é a própria ação em execução. Tá? É diferente. Como um dançarino dançando, o cara não é um cara que está dançando, é a própria dança se dançando. Não sei se você já observou isso, tá? É, o cérebro que nos leva para isso é o nosso cérebro físico mesmo, é reptiliano, o cérebro dos répteis, que se preocupa com essa questão de instintos, Sexual, tá? preservação É, social. reprodução, alimentação, é, seguir a expansão da espécie e por aí vai, tá? Então, é um cérebro dos répteis. Não é cérebro para pensar nem para se emocionar. O segundo caminho é o caminho do artista visionário. Envolve emoção, envolve paixão, envolve afeto, envolve método. Nós temos um segundo cérebro para ativar essas coisas. Na realidade, é um conjunto de glândulas, chamado também de sistema límbico,
que está responsável pelas funções emotivas, afetivas e por aí vai. E observa que cada um está ligado a uma pergunta. O físico está ligado à pergunta o quê? O emocional está ligado à pergunta como, tá lembrado? Por isso que a gente seguiu aquelas perguntas. E você tem o caminho do mestre, o caminho da excelência na aprendizagem, que é o mais conhecido, que é o cérebro humano, neocórtex mental racional, responsável por tarefas intelectuais, que responde à pergunta por quê? Para justificar as coisas, é o cérebro gerador de conhecimento, o nosso neocórtex. Mas nós temos um quarto cérebro que ele fica na testa, bem na frente. Dizem que futuramente os humanos vão ter a testa bem proeminente, parecendo um boné, tá certo? Que é o caminho do curador, e o maior força curadora do universo é o amor. E esse cérebro fica aqui na frente da testa, nos lobos frontais, fica um aqui e fica o outro na outra banda do cérebro que não está sendo mostrada. É o cérebro integrador, angelical, pré-frontal, transcendental, transpessoal, espiritual, ligado à pergunta para quê? Eu não sei se está dando para ver aí. Eu já vi meninos, eu tenho três vizinhos aqui que tem 5, 7 e 9 anos, rapaz. O menino chega, você olha assim, o menino chega a ter um sinal no meio da testa aqui, rapaz, uma antena. Eu não sei se você notou aí que quando eu faço assim tem um buraco, aparece um buraquinho aqui, tá certo? Tá vendo? É o chamado, ó, tá vendo? Dizem que algumas pessoas têm isso mais desenvolvido. É por aqui que entra essas energias do universo aí, esses contatos extra que a gente tem, que nem sabe que tem. Nossa Ah, conexão com a fonte, com o eu superior, com a... hã? É a nossa conexão com a fonte, com o eu superior, professor. A gente consegue estar tão Exatamente. alinhado que a gente está no flow. É isso? Vai direto na pineal, né? Que é no formato de uma pinha, que é um fractal, tá certo? Que é essa forma pineal de pinha está usado muito nas coisas místicas, e que o próprio cetro do Papa, você sabe, tem uma pinha na ponta, lá né? E por aí vai, tá certo? Lá no centro, você entra lá na igreja, lá na Basílica de São Pedro, você vai lá num claustro lá, em vez de ter um obelisco lá, tem um monumento de uma pinha, tá certo? Que é que quanto mais em presença, mais eu tô ali conectado com ele, ativando ele, vivendo. Exa- exatamente. Então, esse é o caminho de um fractal. Agora, bom, eu mostrei só os pontos. Acontece que o nosso cérebro físico é um cérebro criador de barreira, é o cérebro dos répteis. Ele só faz atacar, defender, correr, fugir. E para mim ele é o que domina o mundo, é o que mais grita. Faz sentido, professor? É o Você que chega nós no temos lugar, mais. você já sente um instinto ou de É, autopreservação, ou a sexual, maioria ou social, aquela coisa. Mas na realidade nós nascemos répteis. O bebê é um réptil. Ele só faz se arrastar, rolar para lá e para cá, depois ele vira um quadrúpede, depois vira um bípede, né? E por aí vai. Vai se desenvolvendo. Quando os desenvolve, aí os outros ficam bípedes, mas continuam répteis bípedes, tá certo? Um réptil anda na pé, tá certo? Fazendo essas besteiras que a turma faz aí com os países e os seus subordinados, né? Então, veja, ah, o cérebro mental neocórtex do conhecimento da justificativa também é um cérebro criador de barreiras, de muros, de brigas e tudo mais mentais, de ideias, de tarifas também, certo? Ou seja, esses dois cérebros eles são muito ligados. E se você observar as propagandas, o comércio, as aulas, as apresentações das pessoas, uma a outra, as aulas e tudo mais, começa pelo o quê? O que que você é, o que que você faz, o que que você ou então por quê, e no meio da conversa o cara não está mais nem te escutando, ele já está pensando no porquê para derrubar o teu porquê, que são justificativas, tá certo? Mas
Felizmente, os outros dois cérebros também são mais interligados. O cérebro transcendental e espiritual é mais ligado ao emocional. Então você deve começar a coisa pelos valores, princípios, propósitos. Por isso que eu começo pelo propósito, tá? Aí o cara pode nem estar entendendo, mas quando você fala de amor, de presença, de excelência, o cara pode nem estar entendendo, mas rapaz, o cara está falando bonito, né? Então, vamos lá. Agora, por que nós precisamos disso? Porque o mundo está passando por uma crise de percepção, não se percebe mais assim, não se percebe o outro, não percebe o que está fazendo com os outros, não percebe o que os outros estão fazendo com ele, não percebe o ambiente, não percebe a natureza, crise de percepção. E nós precisamos resolver, e a realidade fractal traz você para a presença e faz você realmente superar essa crise de percepção que acarreta, nós estamos todos vulneráveis do cidadão ao planeta, porque nós estamos numa mudança de época. Nós estamos saindo da época industrial para a era da informação, do conhecimento, não sei o quê. Nós estamos numa mudança de época, porque época de mudança sempre é, tudo está mudando. Agora nós estamos numa época de mudança. É como se os teus óculos perdessem o foco e tem que trocar as lentes, amigo. Tem que mudar a fiação. Se você não muda, mesmo que aumente a tecnologia, você joga mais tecnologia na mão de um cara que não mudou a visão de mundo, não mudou a fiação, a forma de pensar, sentir e agir, vai fazer muito mais besteira e muito mais veloz, tá? Então, esse é o grande perigo dessa IA que está aí, porque o perigo não está na IA, é uma ferramenta como outra qualquer, está no humaneonó. Exato. 75% das iniciativas de transformação institucionais fracassam, porque estão seguindo premissas, essas premissas antigas, da visão de mundo sistêmica antiga, não da visão complexa fractal. Transformam as propostas de transformação, formulam novos documentos belíssimos, mas não constroem novos comportamentos. Exatamente. Não muda o comportamento da pessoa, aquilo que você falou lá no início, está lembrada? Mudam as coisas sem mudar, sem transformar, a autotransformação das pessoas, porque você não transforma os outros. Professor, o que, que você acha da autoajuda? Tem gente que não gosta nem de ver eu falar nessa palavra. Eu digo, meu amigo, é o seguinte: não existe ajuda sem autoajuda. É impossível você ajudar quem não quer ser ajudado. Impossível. Então, é de dentro que vem, não é de fora. De fora vem o toque. Mas se você não se tocar, como é que você vai se transformar? Diz- Não é assim? Nunca. Aí isso envolve liderança, que é a sua área, envolve tudo. E principalmente o processo de conhecimento que tem a ver com esse caminho e com esse cérebro quadriúno. Nós falamos as quatro perguntinhas. O que? É a primeira pergunta que o bebê faz, se você lembra dos seus filhos quando nasceram. O que é isso, mãe? É uma caneta. Aí chega com outra coisa, é uma caneta e ela por três, tudo diferente. Como é que tudo é uma caneta? É porque tem canetas diferentes. Então, é uma escova de dente ou escova de cabelo e por aí vai. Ele não quer saber, ele quer saber só o nome da coisa. Ou seja, a pergunta o quê? E a maioria das pessoas não passa do nível dos dados, sabia? Só te traz dado. Dado é vazio de significado. A maioria das pessoas 75% das pessoas, Grazi, não passam do mundo dos dados, dos atos e dos fatos. Não vão para o mundo das ideias. Se você tentar ir para o mundo das ideias, o cara cai fora, não segue. Exatamente. Quando a criancinha começa a crescer, esse daqui, nessa idade, ele recebe um brinquedo de presente, o brinquedo completa ano inteiro, porque ele não quer saber como é que o bicho funciona nem nada, só para um carrinho, tudo bem. Agora, quando ele começa a perguntar como é que esse bicho roda, como é que esse bicho pula, como é que esse bicho anda, se você não, se ele não conseguir desmontar, ele se torna até inventor. Ele vai na cozinha, pega uma faca de mesa e ele inventa a chave de fenda.
Fui eu que inventei a chave de fenda, sabia? Eu peguei uma faca de mesa, eu não sabia que existia chave de fenda, e abri meu brinquedo para ver como era. O brinquedo desse menino aqui não completa ano, porque ele está gerando significado para as coisas e para a própria vida dele. Você não transforma dado em informação, continua sendo dado. Agora ele está fazendo uma ação. Informação, olha a palavra, informação. É uma ação que se forma dentro. É uma ação que se forma não vem de fora. Ao fazer isso, eu estou gerando significado para essas coisas, tá? Aí, a terceira pergunta que nós fizemos, que é o porquê, aí vai te levar a justificar as coisas em cima de dados, em cima de significados que você gerou e ressignificou, vai gerar conhecimento. E a pergunta para quê é a pergunta do sábio. As crianças vão aprendendo nessa ordem, certo? Mas nós que não somos mais criancinha, embora tenhamos nossa criança dentro toda hora falando, já sabemos todas, devemos fazer essas perguntas ou no sentido inverso ou todas de uma vez. Para depois não vir. E o grande problema da pergunta para quê é que se você não fizer na hora certa, fizer no correto, depois ela vira uma lamentação, deixa de ser pergunta. Mas para que eu fui fazer isso? Aí é uma lamentação, não é mais uma pergunta, certo? Então, esse processo seria papo para um outro encontro todinho, só esse slide aqui, sabia? Mas vamos lá. Aí vem o que agora sim, o que é fractal? Depois que você já está toda cheia de dúvidas aí, querendo saber o que é mesmo esse bicho que faz a gente fazer isso desse jeito, não sei o quê. O que é fractal? O que é complexo? Complexo vem de duas palavrinhas de com mais plexo. Plexo quer dizer tecido. Plexo solar, plexo cardíaco, plexo coronário são os tecidos que armazenam e circulam energia. Tecido, a partícula com quer dizer junto. Então, é tecido junto, quer dizer tecido junto. Então, a gente já tem isso normalmente, é uma é um complexo industrial, um bocado de indústria, tudo junto, é um complexo turístico, um complexo portuário, complexo B, as vitaminas B tudinho no mesmo comprimido, por que comprimido? Porque primido junto. Minha filha, traga mais um copo d'água aí para mim. O João Martins deve estar chegando aí, fala lá na portaria para deixar ele subir. Aí, complexo do Alemão não é uma favela no Rio, é um conjunto de favelas. Isso também para mostrar para você que essa famosa chamada teoria da complexidade não existe. Existe um complexo de teorias tecidas juntas, falando da mesma coisa de ângulos diferentes, todas muito matemáticas, porque é uma linguagem abstrata de referência que serve para usar para você referenciar tudo, é a matemática. Todo mundo entende, não precisa, o chinês, se eu botar mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 igual a não sei quanto, o chinês vai entender, você vai entender, qualquer um vai entender de qualquer língua, porque ela é uma língua abstrata, certo? E eu criei também para esses jogos uma linguagem abstrata para fazer isso. Então, essas teorias todas da década de 70 formam, 60 e 70, o chamada teoria da complexidade, tá? E fractais, em particular, é uma geometria. Tinha uma placa na entrada da academia de Platão, lá em Atenas, que dizia que quem não souber geometria não entra nessa academia. E o John Wheeler, esse cidadão de terno branco, caminhando com Einstein, era um físico considerado o guru dos físicos relativistas, e o maior relativista que a gente conhece foi o Einstein. Quando conheceu fractais, ele disse exatamente o seguinte: ninguém será considerado cientificamente alfabetizado se amanhã não estiver familiarizado com os fractais. Então, precisa pelo menos ter a noção do que é isso que muda a tua visão de coisas para padrões, de padrões, de padrões, de padrões. Nós estamos muito bem referenciados porque fractal é uma geometria. E aí, esse é o cidadão que criou, já faleceu em 2010. É a geometria que realmente representa os objetos, e não só os objetos, os processos, porque os processos também têm uma estrutura, inclusive com dimensões fracionárias, como nós vimos. Uma reta pontilhada não tem dimensão um. Uma linha curva não tem dimensão um nem 2. E
para dar um exemplo, a gente viaja no famoso fractal do Mandelbrot, que isso é uma bolha, não é no plano, é no espaço, vem dessa fórmula Z de n recebe Z de n menos 1 ao quadrado mais C, onde C é um número complexo. Está aí na própria matemática, complexidade, números complexos, não é um número, na realidade é um conjunto de números da forma A mais BI, onde I é um número imaginário, I de imaginário, que é a raiz de menos 1, certo? E não existe na prática, né, efetivamente. Ou seja, a matemática não é nada exata como as pessoas têm mania de falar de ciências exatas, né? Então, é padrões. Aí esses padrões se replicam, você está vendo bolhas, e aí eu quero que você que está nos assistindo se concentre nessa figura que é um todo. Eu vou dar um zoom só nessa parte desse retângulo que está piscando. E vou aumentar isso, você vai ver que coisa que está aparecendo lisa aqui, não existe nada liso no universo. A coisa mais lisa que existe no universo é a íris do seu olho, que é lixada e lubrificada para cada piscada que você dá. E você dá umas 60 piscadas por minuto, tá? Então, e você botar essa sua íris num super microscópio, você vai ver crateras aí, não é nada liso. Ah, tem a minha pelezinha bem lisinha, mesmo que seja antes de botar os cosméticos em cima, você tem crateras e mais crateras aí. Então, vamos dar um zoom aqui. Olha o que apareceram. Deu agora para ver, semelhante a essas lá de cima da figura anterior, esses caracóis aqui espiralados. E se eu der um zoom agora nessa parte que está piscando, vou ver só dois pedacinhos desses aqui, tá certo? Olha a bolha original lá aparecendo aqui e as outras saindo dela, e o caracol, que eu vou dar um zoom na ponta desse caracol e vou levar lá para cima e vou dar um zoom aqui na parte superior do meio. Olha o que é isso. E agora eu vou dar um zoom aqui nesse caracol duplo. E é isso. E agora vocês. Você vai escutar quando ele chegar? Acho que não. Ele vai ficar aí batendo na porta. Diga a ele que suba, deixa a porta aberta. Aí eu vou dar um zoom aqui nessa coisinha escura. Olha só o que é essa coisinha escura que está piscando. É a figura original, o todo original. Eu parti dela e dentro de uma parte qualquer dela eu encontrei ela todinha, como você está todinho em cada célula sua. É como se o coração da empresa piscando em cada funcionário e por aí vai. Então, isso é fractal. Levando para um exemplo de estrutura de coisas, de bolhas, de bolas, essa estrutura a gente diria que é não fractal. De uma certa forma, é fractal também, porque tem um padrão, pelo menos na forma. Mas esse padrão não está se replicando. O fractal replica padrões. Replicar não quer dizer repetir, porque nada se repete. Outra coisa que o pessoal fala errado. Nada se repete, meu amigo. Quando acontece, já é outra, você já é outra, a coisa já é outra, o tempo já é outro, tudo já mudou. Então, separados. Não é uma estrutura fractal, mesmo que você junte. Tudo bem, estamos caminhando junto, um ao lado do outro, mas não estou nem pegando na tua mão, tá? Agora, se eu passar a pegar na tua mão, aí dependendo de como é que eu pego, como é que você interpreta a minha pegada, como é que eu interpreto a sua reação, aí já vai surgir mil e uma coisa, né? Mas ainda não é fractal. Mesmo que você junte, encapsule, mesmo que você bote para interagir assim, ó, não é fractal ainda. A estrutura fractal é quando a própria estrutura se replica. Você tem uma bolha com quatro bolhas entrelaçadas dentro. Se cada bolha que está entrelaçada tiver quatro bolhas entrelaçadas dentro, aí está replicando o padrão. Para dentro, como nós replicamos no nosso corpo, e assim como você replicou para os seus filhos. Você deve ter, tem filha, Tenho só um filho, professor Júnior. mas deve ser tão bonito quanto a mãe. Ou seja, segue um padrão, tá certo? Isso. Então, é, você vai para dentro e você vai para fora, assim é na empresa, assim é na sociedade, assim é em tudo. Para dentro e para fora
até o mais elemento mais distante, lá na unha do dedão do pé. Mas São Paulo já dizia que se o teu dedão do pé está doente, é você que está doente, não é o seu dedão do pé. Ou seja, a sua unha é você todinho também. Então, não é assim ainda, Grazi, porque isso aqui são partículas. Einstein provou que nós somos matéria e energia, e essa energia produz luz, e a luz se manifesta como partícula e como onda. E aí você tem ondas que saem concêntricas de cada um. Onde você estiver, você está afetando o universo com a sua mínima ou a sua máxima potência e sendo afetado por ele, nem que você não queira, tá certo? Aí, fractal é isso. Agora, indo para mais detalhes nesses padrões, vamos entrar detalhadamente. Eu tenho 15 minutos para fazer isso, que eu tenho uma reunião às 17 horas, mas vamos lá. Caminhos separados. Tudo bem, você pode não saber, mas mesmo separado, você está caminhando, você está afetando o meu caminho. Hoje você afetou meu caminho, tá certo? Graças a Deus, de uma semana para cá você até afetou meu caminho e eu estou afetando o seu e de muita gente que vai ser afetado quando for ver isso aqui. Ou seja, a gente está afetado mesmo caminhando separado, tá certo? Mas, mesmo juntando, nós temos caminhos juntos, tudo bem. Ou nós temos caminhos quádruplos. Agora estão os quatro, tudo junto, não separa, são quatro, cada um que segue no seu, mas são quádruplo porque é um, é outro, é outro, outro é outro, outro é outro. Mas podemos ter caminhos quádruplo integrado, é sistêmico. É Exatamente. um grande salto o pensamento sistêmico, mas não chegou lá ainda. E aí você tem o caminho quadriúno fractal, que caminha tudo junto, integrado, e caminha para dentro e caminha para fora. E quando você está caminhando, está levando todo mundo com você, mesmo à distância, porque você é partícula e é onda, é luz e como tal se manifesta. Então, para isso, a gente, detalhando um pouco mais aquele nosso cérebro, tá? Essa coisa dos quatro cérebros que nós já mostramos, né? São muito mais interligados dois a dois, como nós já vimos, e o caminho não é aquela estrada longa, comprida que você vai caminhar por ela. Se for, não é o seu caminho. Esse caminho já existe, foi alguém que fez, você está seguindo o caminho do outro. O seu caminho está até agora. O próximo passo vai continuar construindo o teu caminho, a tua caminhada e te construindo como caminhante nesse caminho com essa caminhada, tá? Com esse caminhar. Então, você deve começar pelos valores transcendentais espirituais, propósitos, princípios, valores, que no planejamento estratégico o pessoal se aproxima um pouco disso quando fala de missão, visão, não sei o quê, mas é uma coisa toda mecanicista. Se você pegar toda a missão de qualquer empresa que você conheça que fez planejamento estratégico, todas delas missões foram feitas para não serem cumpridas, todas as visões também. É ser a melhor empresa do Brasil e não sei o que. E é impossível todo mundo ser tudo. Então, não é por aí a coisa, tá certo? Então, tudo bem. Mas você tem princípios, tem propósitos, e aí você, falando disso, como o teu cérebro é transcendental e muito ligado ao emocional e o das pessoas, você Ah, cria o vínculo, você cria um grude que, se precisar, você vai justificar lá no neocórtex e vai chegar no o que é o que você faz. Mas aí eu dou consultoria, eu dou palestra, eu dou curso. O quê? Volta para o um. Você dá curso para quê? Você dá mentoria para quê? Como? Por quê? E o que você faz quando está dando consultoria? O que você faz quando está dando curso é diferente? O que você faz quando dá palestra é diferente? E por aí vai. Então, o caminho quadriúno fractal, ele tem essa estrutura que é uma estrutura fractal.
É um caminho que é uma bolha que tem quatro bolhas entrelaçadas dentro, mas cada bolha dessa contém todas quatro dentro, E é- porque a parte contém o todo, sabe? Exatamente. E aí, quando eu estou caminhando cada caminho, eu estou caminhando todos eles. Eu não posso caminhar só com o meu espírito, só com o meu corpo. Não. Você caminha com todas as suas pressões e depressões, meu amigo. O pessoal pensa que caminha com as pernas. Veja, o caminho que nos foi educado, nós somos educados, só se fala no mindset. Muda teu mindset, precisa mudar o mindset, entorta o mindset, e não sai do mindset, e cadê os outros sete? Né? Então, veja, o mindset é importante, que é o caminho do mestre, é o caminho mind, mental, é importante, sim, tudo bem. Hoje você já escuta falar no Heart Set, é o caminho do coração, o caminho do visionário. Mas como as pessoas não veem isso junto, veem separado, o cara vai seguir o caminho. Siga o caminho do seu coração. Faça o que o seu coração mandar. Aí o cara vira coração e deixa de ser mestre. Vai ser um mestre sem coração ou um coração sem mestre. Você devia continuar sendo os dois, é ter sido junto. E o caminho que você esquecer vai papocar tudo, inclusive o outro que nós nem falamos, que é o caminho da corporalidade. O cara, cidadão super inteligente, super não sei o quê, e relaxa no corpo e papoca, lascou. Tá certo? Então, precisa cuidar desse caminhozinho aqui, senão vai embora bem direitinho. E você sabe muito bem que as pessoas que têm o caminho do espírito, da espiritualidade mais desenvolvido, caminham muito bem juntamente com todos os caminhos. É o caminho. Tá certo? Então, esse é o que eu chamo de fractal 7. Não é um mindset. Mindset é só um. Então, junta tudo, agora é o fractal 7, porque é um conjunto fractal de caminhos inseparáveis. Esse é o caminho quadril no fractal. Isso aqui é um mundo, tem uma consultoria só sobre isso, tá? Sabe, Aquela fase, aquela frase, diga, não, quando o senhor traz, né, na resolução de problemas, e aí vamos pensar em tudo, porque as empresas, aí eu quero engajamento, ninguém faz esse projeto, a vida, e o um- cara já começa resolvendo, já bota a primeira peça do jogo sem saber nem onde é que vai chegar. Não então, vai dar certo. Tem que planejar primeiro, tem que pensar, tem que sentir, tem que agir, tudo bem. Agora, quando agir, tem que ver o que que você pensou, se essa ação está coerente com o teu sentir, com o teu pensar, com o teu transcendental e por aí vai. Quais as implicações dessa atuação. Então, você tem que, não pode fazer um caminho sozinho, separado, é né? o rio que corre debaixo do rio, eu costumo dizer, né? E outro dia uma cliente falou assim: então é para pegar a pirâmide de Maslow e virar de ponta cabeça? Porque você fala, conecta com a fonte, conecta. Eu falo, é porque tudo é a mesma coisa, né, professor? É. Essa junção. Você que é da área de liderança já deve ter lido e relido N vezes o livro O Monge e o Executivo, tá certo? Eu já vi o próprio autor várias vezes dizendo que não sei por que esse meu livro é tão admirado no Brasil, e realmente eu também não sei por quê. Você que é da área, não sei se aconteceu com você algo parecido com o que eu aconteci. Eu queria saber o que foi que você viu de diferente no livro do monge executivo, diferente do que você já sabia ou do que você não sabia sobre liderança. Nada. Nada não. Ele virou a pirâmide do Maslow de cabeça para baixo. Tudo bem. Aí, com as historinhas bonitinhas, o próprio autor diz que não sabe por quê. Por isso, ou seja, as pessoas ficam repetindo narrativas, acaba virando verdade, tudo bem, então as coisinhas bonitinhas, como essa daqui, por exemplo, né? Com todo respeito ao poeta Antônio Machado, você deve conhecer essa frase, é uma das frases mais citadas do mundo: caminhante, não há caminho. Ou seja, o caminho não vale nada, quem vale é você que é o caminhante, porque o caminho é você quem faz na caminhada. Então você é o rei da cocada preta porque você faz o caminho quando você está caminhando. E a nossa linguagem leva para isso. Tem um sujeito que tem um verbo para agir sobre um objeto, que tem um complemento para qualificar esse objeto, que na maioria das vezes é usado para desqualificar o objeto, principalmente quando esse objeto é outro sujeito, tá certo? Então é uma língua ditatorial e machista, excludente. O caminho é que é o caminhante é que é o bambambam. Bam, bam, né? Ou seja, é uma visão linear, simplista e de disciplina de ditatorial. Hã?
dentro da visão da complexidade, não existe, porque física quântica já diz, tudo são possibilidades, o budismo já diz, tudo é ilusão, os véus de Maia e por aí vai. Ou seja, todos nós somos possibilidades. Então, nós não existimos, nós estamos existindo e mudando continuamente. Ou seja, não existe caminhante, não há um caminho e também não há um caminhar, não. A Grazi não tem um caminhar. Eu quero ver a Grazi levantar daí e caminhar numa brasa pegando fogo, ou na lama, ou na água. O caminhar caminha na hora de caminhar. Assim é o conhecimento também. Então, o caminhante, o caminho e o caminhar continuam e mutuamente se constroem e se reconstroem e se desconstroem para se construir novamente, fractalmente, na caminhada. Por isso que o importante é a caminhada, né? O que você vai encontrar lá no fim da caminhada vai morrer no fim da caminhada. Então é melhor morrer logo cedo para não ter esse trabalho todo de ter essa caminhada toda, não é não? Será que é assim que pensa, né? Então, valorize e crie. Ah, minha vida não tem significado. Nunca teve, nem vai ter se você não criar. Você que tem que se criar significado para sua vida, meu amigo. Então, aí tem um modelo que você trabalha, amor ao propósito, arte no método. Aí a gente explica cada um deles, tá certo? E tem a inspiração, a idealização, a implementação, tudo isso integrado. E aí, esse caminho, ele tem, veja, ele tem um método que você faz as coisas nesse caminho, você faz essa caminhada, esse caminho e se faz ao caminhar, porque você tem desejos. E os teus desejos vão fazer você criar sonhos. E esses sonhos te deixam cada um deles que aparece mais com dúvidas, que todos são fractais, são os desejos, dúvidas e sonhos e tudo mais, físicos, mentais, emocionais e espirituais também, tudo integrado, não está separado. E aí, para resolver a dúvida, vamos trabalhar a nossa maestria, vamos nos tornar mestre naquilo que a gente quer fazer como propósito. Ao resolver, ao ser mestre, você vai desfazer compromissos que você nem sabe que fizeram por você, não foi nem você que fez, ou que você fez indevidamente, e vai criar novos caminhos. Recomendo um livro chamado Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Não sei se você Já conhece. li. Ele me escolheu um dia num retiro esse livro. Hein? Ele me escolheu num retiro uma vez esse livro. Foi? Esse livro me Então, escolheu uma vez em um ah, retiro que eu fui participar. Não fui eu que escolhi ele, não, foi ele que me escolheu. pois é. Aí, uma vez feitos esses compromissos, você começa realmente a ser mais livre, a ter liberdade, inclusive financeira e tudo mais, e geográfica. E aí, criada essa liberdade, você vai trabalhar a mensagem que você vai deixar para o mundo. Aí vai começar a dar palestras, cursos, escrever livros e tudo mais, mas tudo isso passando por uma validação, que é o teste quadriúno fractais que a gente faz. E aí tem cada um deles, ó, o desejo, o sonho. Eu vou mandar um PDF desses slides para você, tá certo? Para você colocar lá, disponibilizar também para o pessoal, tá? Poder da dúvida, o poder da... Aí por aí vai. Aí a gente trabalha cada um desses elementos, componentes do modelo, até chegar no, na mensagem, na validação, que é o teste, e por aí vai. E aí a gente tem os testes, ou seja, a gente, quando é criança, começa pelo quê, depois vai para o como, depois vai para o porquê, depois vai para o para quê, mas nós que não somos mais crianças, a gente começa agora pelo para quê, vai para o como, vai para o porquê e vai para o quê e replica esse processo. Essas são as perguntas essenciais, mas na hora de implementar a coisa e botar para valer, tem outras perguntinhas que também estão entrelaçadas que você deve levar em conta e pode até acrescentar mais, que é quem, com quem, para quem, isso muda tudo também.
Onde? Para onde? Quando? Até quando? Para quando? E não menos importante, não só por isso que fica por último, mas não deve ser esquecido, por quanto? Isso tem um custo. Essa nossa conversa aqui teve um custo, que já está pago pela nossa amizade e tudo, mas teve um custo para você, teve um custo para mim, tem um custo para quem vai se disponibilizar a assistir e Preço tudo mais. mais Vai alto ter, tem, o possível, preço vai ter né? vai ser pago um dia, tá? Exatamente. Não tem almoço de graça, tá E aí a certo? gente cai naquilo que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Que o senhor começou. O uno, somos únicos e o uno ao mesmo tempo, não é, professor? Não tem uma coisa que se tire de um que se não acerte ali no final. É. Então, resumindo, juntando as 8 perguntinhas, é assim, tá? Dá uma figurinha bem interessante que você já deve ter visto a questão dos 5 W5H2. W5, porque a turma esqueceu, deixou de fazer exatamente o primeiro, que é o what for, o para quê, que é a mais importante, não está nesses livros de consultoria da turma que usa o W5H2, tá? Tá mesmo, professor. Hã? Não está mesmo. Tá não. E ainda troca algumas coisas. Tem algumas coisas que é coisa aqui que ela disse que é uma coisa que é outra, tá? Então, essas coisas tudinho, aí tem uns exemplos aqui dos testes, dos paraquedas e As dos comos e perguntas tudo mais. libertam, né, professor? Hã? As perguntas libertam. Pois é, as perguntas libertam. Você é menina danada. Eu estou dizendo menina porque você tem quase a metade da idade que eu tenho, certo? Tem idade de E ser às meu vezes o filho. cliente fica muito Tem, bravo. Eu falo, não, fica com a não, não, pergunta. não quer dizer que sua cabeça, sua mente, seu espírito sejam mais novos do que eu, mas o que que eu faço está aí minha academia, que é o que também, e indo para essa pergunta, essa coisa que você tocou aí, o que que você pode fazer? Não me pergunte o que você que essa realidade pode fazer por você, essa realidade fractal, esse caminho quadrante fractal. Pergunte o que você E você, pode fazer pela realidade, sabendo que ela é fractal e tem um método para seguir, tá certo? E o que a, podemos fazer pela. a pedagogia da pergunta, como você bem lembrou agora na sua última intervenção, é que gera criadores de caminhos. A pedagogia da resposta só gera criadores de caminhos que já foram criados por alguém, porque já tem a resposta. E você vai seguir a Adorei, resposta professor. que alguém deu. Ah, Repete essa frase. eu vou voltar aqui para encontrar o slide Eu que gostei tem muito assim. porque isso para mim é a validação de tudo, porque a pergunta realmente cria o seu É, caminho único de ser você. a pedagogia da resposta só cria Caminhos que já foram feitos. caminhantes para caminhares caminhos que já foram. Só cria caminhos que já foram feitos. Tá É certo? quando você Tá acha que aqui, deixa eu. está fora, né, professor? E não está Tá fora. aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Ah, aqui, tá aqui. tem um Pronto. slide. O poder da pergunta, por isso que essas perguntinhas. A pedagogia da resposta forma seguidores de caminhos, porque o cara vai pelas respostas que alguém que já seguiu o caminho Alguém deu. já, já gerou as respostas e você vai seguir a resposta do cara que já nem vale mais, porque o tempo agora é outro, porque você é outro, porque o mundo é outro, nem vale mais. Agora, a pedagogia da pergunta forma criador, construtores de caminhos, de caminhantes e de novos caminhares. Tá certo? Porque o cara que caminhava, por exemplo, o salto de vara nas Olimpíadas era saltado de frente. Chegou uma Olimpíada que um cidadão resolveu dar o salto de costa, ele pulou mais de 1 metro acima do último recorde, sabia? Não sabia disso, não, professor. É tanto que o cara, quando vai pular de vara hoje, quando ele chega lá no fim, ele vira de costa, porque de costa você vai e faz a curva, tá? Aí pulou muito mais alto. Na Olimpíada seguinte, estava todo mundo pulando assim. Ou seja, ele formou novos Caminhos. seguidores de caminho, do caminho que ele criou, tá certo? Mas foi ele que criou o caminho, criou um novo caminhar e criou um novo, e por aí vai. Então, minha amiga, foi um prazer imenso conversar com você sobre essas coisas Professor, maravilhosas.
Isso é E incrível, a gente ficaria o dia inteiro. Para encerrar, professor, e a gente já viu aí que a gente não pode nem educar, nem transformar a realidade com respostas, e sim com perguntas. Eu tenho três perguntas para fazer para o senhor de forma muito pontual, professor Júlio. Na sua opinião, qual é o ponto principal da vida pessoal do empreendedor? é exatamente isso que nós falamos aqui. É ter um propósito, que a maioria não sabe nem o que é propósito, não tem propósito, não sabe o que é propósito. Tá E qual certo? é o ponto principal? O cara que é gestor, o principal papel dele é fazer com que as pessoas criem um significado para aquilo que elas fazem, senão elas vão fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com o significado que ele criou para a empresa que ele criou. Então tem que ter um propósito individual, tem que ter um propósito empresarial, os teus propósitos têm que estar em sintonia. Se tu não conhece nem o teu propósito, nem o do outro, como é que vai ir para frente uma parceria dessa? Vai. E professor, qual que é o ponto principal para os relacionamentos, já que a vida se faz na troca com o outro? Você, você fez uma pergunta, fez outra, você está fazendo várias perguntas, a resposta é a mesma, apenas olhando de vários ângulos, como essas teorias olham de vários ângulos para cada coisa. Coloque amor ao propósito, seja artista no método que você segue para seguir esse propósito, aprenda com excelência tudo aquilo que você faz e coloque presença na ação em tudo que você está fazendo. Se você olhar isso que nós estamos falando aqui, está tudo lá no livro dos quatro compromissos do Dom Miguel Ruiz. Quando a gente fecha, então, resume isso tudo que o senhor falou, qual que é o ponto que não pode faltar nos negócios? Mas a gente já falou que negócio e pessoal tá tudo junto, mas se a gente separar, não sabemos que não tá, mas É, qual o maior problema da humanidade não é só em negócios, é na vida e tudo mais, é um problema de comunicação. com Por certeza. conta em uma comunicação inadequada ou a falta delas, mas o bom é que a maior solução para o problema da humanidade também é a comunicação, desde que seja adequada, tá? E tudo mais. E comunicação, exatamente porque tem a ver com significado, saber criar significado na sua vida, que mesmo você não saiba, tudo que você está fazendo na sua vida, desde que nasceu, é gerar significado para tudo que você faz e tudo que você faz com os outros e tudo que os outros fazem com você. Mesmo que você não esteja sabendo, mas isso está acontecendo, o seu cérebro, a sua mente, a tua percepção extrasensorial está registrando isso, e isso, se você tiver presença, exercitar presença, você vai botar isso em tudo que faz, inclusive nas relações de negócios e de família, de sociedade, de política e de tudo mais. Perfeito, professor. Ter o propósito que na realidade é estar em presença na vida em todos os pontos. Professor, pare de compartilhar para a gente tirar uma foto. Então, tá aí o caminho fractal da resolução de problemas. Certo. Deixa eu descompartilhar aqui essa Descompartilhar tela, para a gente tirar uma foto botar da aqui no nossa máximo. Pronto, capa. agora Peraí, você professor. está. Ah, ainda não parou? Apareceu para você aí a tela? Eu Ainda saí não. do compa. Ah, eu ainda estou compartilhando. Vou descompartilhar, né? Descompartilhar. Puxa, Onde é que eu aqui saí na do setinha saiu? do meio. Compartilhar na setinha do meio, professor. Ainda está aparecendo o PowerPoint para você? Não. Ainda está. Deixa eu sair dele aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu só tirar uma Agora, foto. Sorria, professor. Professor vai Juliano, lá. só um segundinho. Opa, mais uma. Foi um prazer tê-la aqui com a gente hoje. É uma honra. Incrível reunião para o senhor agora. E eu tenho certeza que, em presença, quem assistir, a live vai estar disponível tanto no YouTube como no Spotify, um resumo no blog para todas as pessoas que quiserem acessar.
Estão com uma aula de MBA na mão aí, de 8 anos de evolução, em 2 horas. Professor, muito obrigada por tudo. Seguimos juntos. Ok. Um Obrigado pela abraço oportunidade, ok? para você. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Até sábado aqui no Fechando a Semana. Tchau, professor.